Olá pessoal, graça e paz. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2 e o versículo de número 2. Hoje vamos para a segunda parte, ainda sobre os falsos apóstolos. Apocalipse capítulo 2 e versículo de número 2, que diz o seguinte: Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Então, nosso Senhor falando para Éfeso. Lembra, no vídeo anterior eu disse que, em sentido estrito ou restrito, nosso Senhor tem apenas 12 apóstolos chamados principalmente para as 12 tribos de Israel. Quer um exemplo? Abra sua Bíblia agora na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. No primeiro versículo também, o apóstolo Pedro dizendo o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos que estão no Ponto, na Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Quando o apóstolo fala sobre estrangeiros dispersos, ele está falando de Israel, do povo judeu que estava disperso em outras terras. E sobre o apóstolo Paulo, Reginaldo? O apóstolo Paulo, de fato, foi um apóstolo? Sim. O apóstolo Paulo também foi um apóstolo. Por quê? Primeiro, porque ele viu nosso Senhor ressuscitado. Segundo, mas antes veja quando ele escreve na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 1. Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Como estava dizendo. Segundo, porque ele foi chamado diretamente por nosso Senhor. Veja o que ele diz na sua carta aos Romanos, capítulo 1 e versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo. Muito bem. Terceiro, Paulo passou 3 anos aprendendo com nosso Senhor no deserto da Arábia. Quanto tempo os 12 passaram aprendendo com nosso Senhor? Em torno de 3 anos. A mesma coisa aconteceu com Paulo. Depois que ele teve a experiência indo para Damasco, então ele vê nosso Senhor ressuscitado, ele é chamado por nosso Senhor para ser apóstolo. Depois ele passa 3 anos, assim como os 12, aprendendo com nosso Senhor lá no deserto da Arábia. Pelo menos 3 anos. É o que ele diz em Gálatas. Abra a sua Bíblia. Gálatas, capítulo 1, versículos 17 e 18. O 17 diz o seguinte: Nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Então ele vai para a Arábia, no deserto. Lá ele passa 3 anos aprendendo com nosso Senhor. Não é isso? O que ele diz aqui no versículo 18? Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Então,
Veja que foi um processo. Ele vê Jesus, ele é chamado para o apostolado, ele passa muito tempo aprendendo diretamente com nosso Senhor, mas não foi o suficiente. Ele foi a Jerusalém para se apresentar, vamos dizer assim, vamos dizer que ele foi se apresentar para os apóstolos, para ter um aval daqueles que foram chamados antes dele. Quando ele chega em Jerusalém, ele não é aceito como apóstolo pelos discípulos, pelos seguidores de nosso Senhor. Aí o que acontece? Aí entra um discípulo chamado Barnabé. Então Barnabé pega Paulo e leva Paulo à presença de Pedro e de Tiago, que não é Tiago o apóstolo, porque quem era o líder na igreja de Jerusalém era Tiago, o justo, irmão de nosso Senhor. E aí, o que acontece? Agora veja. Veja em Atos, no capítulo 9, versículos 26 e 27. Diz o seguinte: E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Então Barnabé leva Paulo, apresenta aos apóstolos, né? É uma expressão, os apóstolos, mas era Pedro que estava em Jerusalém. Depois ele fala isso lá na frente: eu não vi outro apóstolo a não ser Pedro e Tiago, o irmão do Senhor. Os outros apóstolos estavam pregando o evangelho em outras partes. Então, em Jerusalém estava apenas Pedro e Tiago, o justo, irmão de nosso Senhor. Pois bem, então veja que foi um processo. E Pedro reconhece, depois que é contada a história, ele conta o que aconteceu, a sua experiência, né? Aí ele olha só, aí Pedro reconhece. Reconhece que Paulo é um apóstolo. A partir daquele momento, os discípulos em Jerusalém não tiveram mais medo. Então aceitaram Paulo como apóstolo. Está entendendo como a coisa não é assim de qualquer jeito? Não é de qualquer jeito. Então a igreja no primeiro século, quando era bem instruída aquelas comunidades, não era qualquer um que chegasse lá, ali, e dissesse eu sou apóstolo, que eles aceitavam. Por isso que quando nosso Senhor escreve para Éfeso, manda escrever para Éfeso, melhor dizendo, quando nosso Senhor fala para Éfeso, ele diz o quê? Vocês estão de parabéns pelo fato de terem posto à prova esses falsos mensageiros que estão andando pelas igrejas, torcendo a mensagem, ensinando heresias, e vocês não aceitaram. Vocês logo de cara viram que eram falsos apóstolos. Eles não tinham as credenciais de um apóstolo. Então, o que acontece? O apóstolo Paulo, ele se converte entre os anos 36 e 39. Então ele foi para a Arábia, como já disse, e conforme o versículo 17,
E o versículo 18 diz que, passados 3 anos, ele foi para Jerusalém, para se encontrar com os apóstolos, né? E em Gálatas é interessante, no capítulo 1, versículos 11 e 12, que ele diz o seguinte: o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Aí tem alguém que diz, mas Paulo ensinava uma coisa, os 12 ensinavam outra coisa. Não. O evangelho é um só. Só que Paulo foi chamado para os gentios. Paulo foi chamado para os gentios. Como disse lá no início, agora, lá no início da aula, no início do vídeo, que em um sentido restrito, nosso Senhor chamou apenas 12 para as tribos de Israel. Principalmente para as 12 tribos de Israel, e Paulo para os gentios. Então, claro que o ensino de Paulo tem muita coisa mais aprofundada. O mais aprofundado. Certo? Por quê? Porque o povo judeu já tinha toda uma bagagem de conhecimento da lei de Deus, da Torá, esperavam o Messias. Então a função deles era mostrar para as 12 tribos dispersas que nosso Senhor era o Messias prometido pelos profetas. O gentio não sabia nada. Então por isso que Paulo tinha que ser uma pessoa mais preparada para o gentio. Para os gentios. Tinha que ser uma pessoa mais preparada. É por isso que Paulo, escrevendo na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 7, por volta do ano 64 depois de Cristo, ele diz o seguinte: fui constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios. Ele é o nosso apóstolo. Por hoje é só, o nosso abraço, graça e paz e até o nosso próximo encontro.